Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje, transferência da Embaixada Brasileira para Jerusalém. Embaixador, já tem prazo e o que esse posicionamento significa? Olha, na campanha eleitoral, em outubro do ano passado, o candidato Bolsonaro prometeu uma ruptura na diplomacia brasileira e colocou Israel, Estados Unidos, como grande prioridade para o Brasil. E dentro da aproximação com Israel, prometeu a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. O governo brasileiro, depois da eleição, o governo brasileiro continuou a discutir esse assunto. E o governo está dividido, quer dizer, o vice-presidente, o ministro da Defesa, a ministra da Agricultura são contra essa mudança pelas implicações econômicas que isso vai causar. Mesmo o ministro do Exterior, em declarações recentes, foi mais cauteloso. Mas acontece que o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, esteve aqui no Brasil e disse que a decisão estava tomada, não seria quando, não seria se, mas seria quando, né? E os evangélicos continuam fazendo pressão. Eu acho que a reação a essa medida da Liga Árabe foi muito forte. Os exportadores de produtos agrícolas, né, alimentícios para o Oriente Médio também se colocaram contra. E o governo brasileiro, por essas declarações, se colocou em uma posição muito delicada ao tratar desse assunto. Como evitar um desgaste desnecessário com Israel se essa medida for tomada, se a transferência se efetivar, e como evitar perda significativa para o agronegócio nessa hipótese. E eu estive pesquisando muito na relação do Brasil com Israel e eu descobri um antecedente histórico. O Brasil sempre teve uma relação muito próxima com Israel, desde 1947, quando na ONU, o Oswaldo Aranha, que presidia a Assembleia Geral, conseguiu aprovar uma resolução criando o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Então, a política do Brasil de dois estados é muito antiga. E, em seguida a isso, o Brasil estabeleceu uma embaixada em Tel Aviv. Mas, em seguida, em abril de 58, foi criado um consulado geral do Brasil em Israel. E o decreto que criou esse consulado foi revogado em 93. Mas então essa seria uma solução possível para resolver esse problema. E como o Brasil, então, poderia resolver esse dilema como um todo? Eu acho que a defesa do interesse brasileiro deve ficar acima dos interesses ideológicos. Apesar dessas declarações, da campanha, mesmo depois da posse do governo, da pressão dos evangélicos, eu acho que os efeitos negativos são muito importantes contra os produtos brasileiros, as exportações brasileiras. Então, seria importante encontrar uma solução de compromisso. Eu acho que a recriação do Consulado Geral poderia ser uma solução para evitar uma mudança dramática na linha de política externa brasileira depois de 60 anos, e seria até melhor do que uma outra solução também que se poderia pensar, de criar um escritório comercial, como fez a Austrália. Eu acho que o governo atual poderia considerar uma dessas hipóteses para evitar um problema tanto com Israel quanto
um problema econômico que certamente uma medida dessa da transferência de capital iria acarretar. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa.